boa noite, meus caros amigos e telespectadores da Rede Amigo Espírita e do Facebook. Aqui estamos, mais uma vez, na quarta-feira, para o programa Página Aberta. Hoje nós vamos estudar um tema bem interessante. Como sempre, eu digo bem interessante, mas tudo sempre é bem interessante, Hoje, o Ceifa de Luz, no ponto 29, está trazendo para nós compreensão. E, por que não dizer, tirar a palavra interessante para colocar atualíssimo. Porque quão de fato necessitamos, no momento atual, de compreensão. Mariluz? Isso mesmo. Então, vamos ao nosso estudo e vocês no chat da Rede Amigo Espírita, se for o caso, quiserem dar a sua colaboração, a sua opinião, estamos abertos e acompanhando. No Facebook, a live, ela está rodando, a gente não tem como fazer as duas coisas simultâneas, mas espero que todos vocês gostem do estudo que a gente vai desenvolver hoje. Vamos lá, Olá, meus queridos e queridas. Bem, hoje a análise que Emmanuel vai nos trazer está baseada em uma das mais, acho que, lidas e conhecidas cartas de Paulo, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. E Emmanuel vai logo começar a análise do primeiro versículo. Não precisa nem ler muito, já no primeiro versículo vai ser a sua análise, Mas como é uma verdadeira poesia espiritual esta carta. Inclusive tem gente que fica relutando, É de Paulo ou de Renato Russo? De Renato Russo ou de Paulo, Na verdade, Renato pegou a carta de Paulo, brincadeirinha, juntou com a poesia, e fez aquela belíssima música. Nós estamos justamente falando, dessa carta que tanto inspira, Queiroz? Carta aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Que aí ele começa dizendo, eu vou ler toda porque eu acho que vale a pena, é uma verdadeira poesia. Até porque Emmanuel pega o primeiro ponto, Primeiro versículo. Primeiro versículo do capítulo 13. Isso. E aí vamos compreender. Exatamente. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como o sino que tine. Se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios e quando se pode saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. Se eu distribuir todos os meus bens no sustento dos pobres e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. Caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente não se ensoberbece. Não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca, jamais há de acabar, ou deixe de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida a ciência. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, abolido será
quem é em parte. Quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino. Mas quando me fiz homem, deixei o que era de menino. Nós agora vemos a Deus por um espelho como um enigma, mas logo o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas logo hei de conhecê-lo, como eu mesmo sou também dele conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas 3 virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Belíssimo, e aí, né? Emmanuel começa parafraseando, Isso. né? Trazendo a carta aos Coríntios para os dias atuais, sobre a forma da lide do título que ele nos dá a referência, que é a compreensão. Isso. Então ele começa dizendo o seguinte, parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar, ante as lutas renovadoras do dia a dia, aí dá 2 pontos e começa. Se falo nos variados idiomas e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos na terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. E aí ele traz, Dá uma né? puxada de orelha aqui, né, muito fortemente na questão dos médiuns, né? Porque ele fala na questão, né? Se eu, mesmo a linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos na terra, e não tiver compreensão dos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio ou qual martelo que bate inutilmente. Mas quando eu falo de mediunidade, eu não estou falando só na questão ostensiva do fato, né? Aqui é a ideia da compreensão, ela surge, no sentido da gente entender o fato, né? Porque constantemente nós vivemos sobre a premissa, sobre a influência do plano espiritual. São mundos que se intercalam, né? Interconectam. Por mais que não se acredite, por mais que um ou outro indivíduo tenha suas crenças diferenciadas, mas o que é fato, o que é verdade, não vai de acordo com a minha concepção. E aí, verifiquemos, né? Quando eu estou naquele patamar de... Eu gosto de usar as frases de Jesus, orando e vigiando, né? Porque dá a entender antenado, né? Trazendo para o nosso dia a dia, dá a entender de olhos abertos, ouvidos, né? Buscando as coisas, as sutilezas e o ângulo de visão realmente na atenção dos acontecimentos, dos fatos. E, obviamente, quando a gente está nesse patamar, seguindo os planos do nosso processo reencarnatório, da nossa base de definição que lá atrás a gente prometeu, se comprometeu, obviamente, os fatos que terão, quer queira, quer não, influência do plano espiritual na nossa vida, né? Seja por contato, seja por afinidade mesmo, porque na medida que eu caminho numa frequência, numa atitude, num ato, num pensamento, eu comungo e atraio para junto de mim, como Paulo mesmo falou, né? uma nuvem de testemunhas que ali colaboram para o bem ou para o mal. Tendo a compreensão desses fatores, do que a vida nos traz, nos cerca
obviamente, né, o meu caminhar, mesmo nos espinhos, mesmo ultrapassando doenças, dificuldades, mas eu estarei reto, eu estarei nessa atenção, dando continuidade, vencendo, passando a prova, né? Porque constantemente a vida ela é uma escola. E aqui, na existência atual, eu tenho um plano delineado. Obviamente, esse plano delineado ele não é algo fechado, não é algo rígido, mas a minha base de ação, de pensar, de agir, disciplina, 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 como disse Emmanuel, vai proporcionar arranjos na linha do destino para que se concretize o aprendizado. Quanto mais eu tenho compreensão de fatos, dessa similitude, né, dessas questões, obviamente, eu vou passar para a próxima etapa. Mas a gente vê os indivíduos, né, e muitas vezes nós mesmos, tão despertos, tão assim, né, para lá, de lá, tão descompromissados com as questões da vida, que o que vai nos sucedendo acaba muitas vezes nos comprometendo mais. Por quê? Porque eu me envolvo onde deveria estar lutando para vencer, para suportar, para sair. E daí essa questão, eu acho interessantíssimo, né? Quando ele fala do falar dos idiomas, né, do mundo, e até mesmo nessa linguagem do plano espiritual, ou seja, vamos trazer para a nossa base, eu posso ter um conhecimento religioso na linha qualquer que eu passe. E daí, se eu não tiver a atenção para buscar a compreensão nos fatos, nas atitudes, para que a gente de fato possa ultrapassar as etapas, né? Compreensão, não tiver a compreensão dos meus semelhantes. Obviamente, nessa etapa, a frequência de ação da minha energia, das circunstâncias, né, do que eu vou precisar, vai atrair sempre energias no foco de similitude, semelhanças. E daí, eu entendendo o processo em mim, eu passo, obviamente, a não só ajudar-me, mas colaborar com todo o processo, porque tudo está interligado, né? Tudo minha natureza, ele caminha em mãos, em parelha, em emparelhamento, e a gente precisa estar atento com isso. Uma coisa interessante que me chama a atenção nesse primeiro ponto, Queiroz, você trouxe esse olhar mais para essa relação, né, da comunicação, da questão mediúnica, e nesse olhar para mim diante de todo esse processo. E eu compreendo também nessa parte, compreendo, né, eu já estava falando em compreensão, um aspecto particular, interessante, quando a gente começa a analisar a própria palavra em si, né? Que quando a gente vai para o dicionário para entender o que é compreensão, o que é essa palavra compreensão? Capacidade de entender o significado de algo, né? Ação, feito ou possibilidade de compreender, condição, característica ou predisposição para aceitar e respeitar opiniões ou comportamentos alheios, né? Expressão de benevolência, indulgência, né? Então, tem um filósofo, que eu não sei nem dizer o nome dele direito, mas eu achei muito interessante a sua concepção. Dilthey é um filósofo alemão, e ele diz o seguinte, que a compreensão é a ação de utilizar a intuição
ou a empatia, como princípio básico para analisar os processos sociais, ideológicos, culturais e históricos. Ele acrescenta aí, né, a intuição e a empatia. Se eu não tiver a empatia no processo com o outro, é extremamente difícil que a gente possa ter compreensão. E aí a gente pode ir compreendendo o que é empatia, né? Já que a gente fez esse link aí com essas duas palavras, né? Muito bem. A empatia é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro, saindo um pouco dos nossos preconceitos, para que a gente possa compreender, analisar como aquela pessoa reagiu naquele momento, quais as questões que estavam ali envolvidas. Porque nós temos muitas vezes o hábito de já fazermos um julgamento. E quando eu saio do meu preconceito e me permito estar no contato com o outro, né, podendo me colocar, se fosse eu, o que faria naquela situação? Né? Será que eu teria a mesma atitude? Mas para isso eu preciso sair da minha caixinha, né? Sair do meu espaço, da minha clausura. Exatamente. Né? E isso dá todo um outro sentido à compreensão, né? Que Emmanuel traz. E aí eu queria só trazer nesse primeiro ponto, quando ele fala: se eu falo nos variados idiomas do mundo, até mesmo na linguagem do plano espiritual, né? A fim de comunicar cultura, até contato mesmo, né? De entendimento. Isso. Existe o plano espiritual, eu tenho ciência do plano espiritual. Não, e se eu sou um conhecedor da doutrina, coisas, de todos os livros, como a gente vê muitos, né? Que apregoam a verdade, isso, mas na hora da prática, na hora de estar diante do seu semelhante, exatamente, é um trato assim totalmente descabido. E eu utilizo isso para me comunicar com os meus irmãos. Mas se eu tiver todo esse manancial de saberes e eu não tiver compreensão daquele que estiver do meu lado, eu não vou poder realmente exercer a compreensão. E Jung tem uma frase belíssima, que ele diz: você pode ter todo o conhecimento do mundo. Eu vou sintetizar, né, a frase. Você pode ter todas as ciências, conceitos, doutrinas do mundo. Mas quando você estiver com um outro ser, uma outra alma, seja apenas uma outra alma, né? Às vezes a gente traz essa nossa capa de sabedoria, né, com um contexto, com uma linguagem, mas nos falta sentimento, empatia, sensibilidade. Né? E a gente vê muito isso, né, na nossa sociedade. O que é que a nossa sociedade faz? Ela se condói, ela até adoece, ela até se sensibiliza ao máximo com a vítima, dá todo o apoio à vítima. Mas ao ator, ao algoz, né, ao agressor, há um repúdio, há uma indiferença, há uma malquerência, né? Há toda uma questão de afastamento, né? De condenação, de isolamento mesmo, como se aquele indivíduo não fosse também uma peça divina no tabuleiro universal. Não é que a gente vá aceitar ou querer justificar erro algum ou crime algum, só hipótese alguma. Mas se uma das minhas premissas, né, como cidadão, é pensar
e até como cristão mesmo, como um ser consciente, é querer, é pensar, é viver num mundo onde a paz impera, é poder ir para o lazer, para o trabalho, sem me preocupar, é estar no meu lar sem a necessidade de estar me trancafiando dentro dele, como se fosse uma verdadeira prisão, vivendo num ambiente de segurança, de paz, de conforto. Respondam-me, como isso é possível na atual conjectura, onde eu pego aquele que erra, coloco num ambiente que não é nem humano, não é? Eu acho que nem animais sobreviveriam em muito tempo em determinadas circunstâncias que a gente coloca esses irmãos doentes, né? Esses irmãos transviados, sem dar a eles oportunidade de mostrar serviço, trabalho, de ter uma base, né, de atenção, de compreensão, como diz Emmanuel, para a mudança. Se o presídio, se o isolamento tivesse essa concepção, sem dúvida, as estatísticas de criminalidade já estariam quase minguadas. Quase minguadas. Porque a lei de Deus, ela age no sentido de colocar-nos no nosso referido local, no nosso referido denominador, né? De volta à consciência. Ela nos educa, ela não pune. Apesar de muitos irmãos ainda ter essa concepção errônea de que a lei de Deus castiga, pune, e a gente muitas vezes passa até isso para os nossos filhos, né? Mas não é. A lei de Deus, ela é corretiva, ela é paciente, ela é amor, ela é compreensão. E se não fosse assim, meus irmãos, o inferno, como transcreve, como citam muitos irmãos nossos, não teria espaço mais. Não teria espaço para tanta gente, para comportar tantos cidadãos, né? Inclusive nós, né? Então a gente tem que ter esse olhar diferenciado, essa compreensão. Eu me lembro muito, um dos livros de Ivone do Amaral Pereira, onde Bezerra de Menezes, porque Bezerra de Menezes, ela, pela mediunidade que ela tem, desdobramento, né? Muitos livros dela vieram o conhecimento dela para ela poder fazer a psicografia, a transcrição, por intermédio dos desdobramentos que Bezerra levava a ela, aquelas regiões, aqueles locais de vivência, para que ela ali pudesse trazer e passar as suas reminiscências. Então, eu me lembro muito bem um trecho onde Bezerra ia com ela a uma região de auxílio onde existia um envolvimento muito forte, uma região assim muito grotesca, né, a nível espiritual, a nível de energia, com relação ao envolvimento com drogas, ao crime. E Bezerra ia dizendo para ela, né, que a sociedade relega, abandona aqueles irmãos, mas não verificam, né, não vão atrás, não se sensibilizam com as suas histórias para entender os vários porquês que levaram aquelas almas a estarem naqueles estados, naquela base de vida, né, subhumana. Porque se a gente procurasse fazer essa compreensão, né, se a gente procurasse fazer esse estudo sobre uma dinâmica realmente de interesse, de querer, né, ajudar, de envolver, de sensibilizar-nos, de levar, como diz a carta, a caridade para o exercício do amor, eu não tenho dúvida que a gente já teria mudado radicalmente o mundo. Isso vai acontecer. Mas ainda estamos naquele prisma, né,
de preguiça moral, né? De não querer se envolver. E a resposta não é por aí, né? Os bons, o próprio livro dos Espíritos fala, os bons também se comprometem quando cruzam os braços, quando são tímidos. Porque há aquela pergunta que Kardec faz: por que o mal prolifera? Aí os Espíritos respondem: porque os bons são tímidos, né? Não agem com o ímpeto que Jesus trouxe, com a coragem, a vivência daquele homem de Nazaré, que tanto nos traz admiração. Mas a admiração por si só não leva a nada. A gente precisa de vivência, a gente precisa de mudança. Aí no próximo trecho, olha o que Emmanuel diz: se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé a ponto de transportar montanhas. Então o cidadão já é mais ou menos o cara. Ou seja, E não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. É aquele cidadão clausurado, né? e aí, a gente pode trazer para a nossa realidade, né, nas casas espíritas, quando nós fazemos campanha do quilo, doamos enxoval, fazemos tudo isso para a comunidade, para as gestantes, carentes e tudo mais, aquela coisa muito importante que tem em todos os centros. Mas eu não sou capaz de olhar para o meu companheiro que faz a coleta da campanha do quilo comigo, que está passando por um momento de dificuldade. Né? Às vezes nós estamos muito no discurso, e a gente estava até falando isso, né, Queiroz, essa semana, que a gente não pode estar no discurso sem que estejamos na prática. Embora que a prática necessariamente não seja tão simples ou fácil. Isso. Não é, às vezes não é, né? Mas essa necessidade que a gente não pode estar, a nossa ação não pode estar dissociada do que nós estamos aprendendo. Senão não é aprendizado. Se eu não sou capaz de acolher aqueles que estão no caminho, e aí a gente colocou a casa espírita, mas nós podemos colocar o nosso lar, o nosso trabalho, né? Então, imagine você é um palestrante espírita ou um irmão que trabalha no centro já há anos, ou começou agora e está empolgado com todo o manancial de beleza que a doutrina, de esclarecimento que a doutrina nos traz, e nós fechamos os olhos para a necessidade de quem está ao nosso lado. Então, Emmanuel nesse momento ele diz: se cobrir-me de... Porque é muito forte esse ponto de Emmanuel, que está na carta de Paulo, né? Ele só trocou aqui, trazendo isso, né? Mas olha, se eu cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas, que está também no texto de Paulo, e não tiver compreensão das necessidades do próximo, eu nada sou. Porque eu sou só conceito, só vazio, teoria. E a teoria sem a prática é a mesma coisa. O que é que o Cristo disse? A fé sem quê? Obras é morta. Nada sou. Né? Está tudo no mesmo ponto. E como nós precisamos estar atentos, todos nós. Né? A gente faz essa análise mais ampla do social, da sociedade. Nós precisamos fazer, nós enquanto sociedade, nós enquanto família, né, onde nós estivermos. Isso é urgente. A gente entrar na empatia com o outro. Estar atento. Não é também que a gente vai ficar neurótico, você está bem. Não é isso, né? Porque também não é isso, mas eu ver algo e não... aquele vínculo, né? Aquele carinho, atenção, aquele envolvimento de irmão mesmo, né? Porque, infelizmente, parece um paradoxo, mas eu creio que os meus irmãos aí que estão ouvindo devem sentir isso também nos ambientes, né? Que vocês comungam dentro da base espírita. Infelizmente, o movimento espírita ainda deixa muito a desejar quando o assunto é fraternidade. É muito pouco fraterno.
A gente envereda por um caminho, né, onde é colocado aquela palavra grandiosa na frente, disciplina. Só que disciplina sem amor não é espiritismo. Disciplina sem tolerância não é espiritismo. Disciplina sem atenção, sem afeto, sem compreensão não é disciplina, não é espiritismo. Aí, né, a gente vê tanta coisa troncha acontecendo num movimento. Pessoas se engalfinhando às vezes, centros espíritas fechando, de brigas, de intrigas que lá existem, a ponto de dividir, né, de querer rachar a casa em duas, de fechar mesmo as suas portas, a sua atividade, o seu contato com o plano espiritual. Então a gente tem que estar muito atento nisso, né? Que colabora, se você está falando, Queiroz, com justamente isso aqui, né? Se vier a distribuir o próximo ponto, né? todos os bens que acaso possuam, a benefício dos companheiros em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor das minhas próprias convicções e não demonstrar compreensão, em auxílio dos que me cercam. E aí esse exemplo que você deu, às vezes nós entramos em disputas desnecessárias. Nós não precisamos entrarmos em brigas de quem tem razão, porque quando a gente entra nesse espaço de quem tem razão, ou pela minha convicção, olha só o que ele diz aqui, em louvor de minhas próprias convicções e não demonstrar, me entregar à fogueira, em louvor de minhas próprias convicções, sem demonstrar compreensão ao outro, né? Em auxílio dos que me cercam, isso nada me aproveita. Então não é só fazer a caridade material, não é só dizer que você faz ou deixa de fazer aquilo, que você tem convicção, vamos aí colocar no nosso canto, que você acredita no mundo espiritual, ou que você acredita na vida após a morte, na reencarnação, e você morre por isso, para defender tudo isso, se você é incapaz de compreender aquele que está do seu lado nessa encarnação, né? Naquele próximo, mais próximo, naquela figura difícil que está do seu lado, porque é um exercício, não é uma coisa simples, Queiroz. É um exercício a compreensão. Mas a gente tem que ter aqui em mente. Se a vida, aliás, a vida não, a vida é o ser, né? É a imortalidade. Se a existência é um aprendizado, então, no ponto que está mais me incomodando, né? No ponto em que eu estou mais insensível, é que eu tenho que estar atento. É ali que eu estou precisando fazer um esforço, atribuir à razão o uso mais dinâmico da vontade para modificar, para realmente realizar a obra em mim. Não é? Então, é nessa premissa. Isso. Vamberto aqui, trazendo a sua colaboração, como sempre nos faz, né? Diz o seguinte: é preciso estar atento ao movimento, pois como está bem relatado no livro Amanhecer de uma Nova Era, os ataques espirituais, ele bota entre aspas, a todos que trabalham pelo cristianismo, em particular os espíritas, foram intensificados por conta da transição planetária. Pois é. Agora, por quê? Por quê? Porque tudo é uma questão de sintonia, tá? Aí eu lanço essa pergunta a todos nós, meus irmãos. Por que estamos nos deixando levar por essas influenciações? Porque a influenciação da luz não favorece mais, não arrebata mais.
A gente tem que estar atento nessas questões. Isso que o Humberto falou é muito grave e honesto, e é o que acontece nos dias de hoje. Mas aí a gente deve se questionar: por que eu estou me deixando levar, me contaminando? Gente, isso é muito sério. Inclusive, a gente vê irmãos espíritas, como diz a história, né, Mary? De carteirinha, digladiando-se, multiplicando inverdades, levando discussões, assim, às vezes muito graves, nas redes sociais, nas suas páginas, né, do Facebook, do Twitter. Gente, somos espíritas, somos trabalhadores da última hora. A gente não está aqui para buscar novas reprovações, até porque a transição está aí. Será que eu vou ter nova oportunidade? Será que eu vou ter um novo tempo aqui na Terra? Precisamos aproveitar agora, o máximo, fazer o melhor. Né? O máximo. Aí Emmanuel, viu, Mary, para facilitar mais ainda, aí no próximo parágrafo ele traz o que é a compreensão, né? Circunstâncias para que eu possa ser compreensivo com o outro. Ele diz: a compreensão é tolerante, prestimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição, não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita, e esse não se irritar. Eu vou fazer um trocadilho aqui, eu vou parafrasear mais ainda com o Emmanuel. Não se milindra, né? Nem suspeita mal. Não julga. Então, gente, observemos em nós o que é que me leva a agir em interesse próprio, na irritação, no milindre, suspeitando o mal, né? Ensoberbecendo como é o tal que sabe de tudo, e a ideia não pode ser contrariada, porque tem muito disso, né? Tem nego que, Ave Maria, quando traz uma ideia, você pode trazer os argumentos mais enobrecidos, mas aquela ideia, para ser revertida, muitas vezes tem que haver um desastre. Infelizmente, né? E a tolerância, a prestimosidade, né? Você ser prestativo. Então a gente tem que estar bem atento com relação a todos esses detalhes. E aí... Vai, continue, porque ele ainda dá mais algumas coisinhas, mas vai, continue. Eu só queria pontuar esse momento em que nós estamos vivendo e como é necessário entrarmos em uma outra vibração. Estamos assistindo aí o mundo na intolerância, né? A intolerância com todas as questões que são diferentes do que eu penso. E a intolerância, o radicalismo não ajuda em nada. O Cristo, nosso maior exemplo, ele foi a pura tolerância com a diferença, com os ditos excluídos do mundo, né? Então, eu percebo, Queiroz, nesse texto maravilhoso de Emmanuel, esse chamamento para a gente compreender e mentalizarmos, orarmos, vibrarmos, né, em nós por essa questão da compreensão, da tolerância. Precisamos exercitar todos os dias a tolerância com aquilo que é diferente, seja de religião, seja de questão social, seja de ideia, seja do que for. Não existe o outro é melhor ou eu sou melhor. Somos apenas diferentes. E no momento que eu desenvolvo em mim essa compreensão e a tolerância, nós vamos viver mais em paz. Eu assim, particularmente, qualquer ideia ou posição radical dificulta o processo da evolução, porque nada com radicalismo. A doutrina
ela é extremamente flexível no sentido de respeitar o outro. Até o próprio Kardec, quando coloca, se a ciência descobrir algo que é diferente da doutrina, porque aponte um erro, fique com a ciência. Até ou hoje seja, não aconteceu, né? Não aconteceu, mas demonstra compreensão, tolerância, né? Respeito. Que nós não precisamos ser radicais, que tudo, Queiroz, nessa ideia de Kardec, o que é que ele está dizendo? Tudo converge. Isso. Né? A sua diferença me auxilia a compreender algum ponto de vista que talvez eu não tenha visto, e com certeza a minha diferença em relação a você também. E assim a gente, não é que a gente vai se completando, a gente vai se auxiliando. Então, nesse processo, a tolerância hoje é tão atual. Essa mensagem poderia ser melhor colocada, né? Porque nós precisamos de tolerância, nenhuma teoria, nenhuma posição ideológica radical se mantém. Não se mantém, porque não tem bases. A base é a flexibilidade, a base é o respeito ao outro. Só lembrando, né, que quando a gente fala em tolerância, né, peguem todas as premissas para o lado da razão, da ética, do bom senso. Exatamente. Porque alguém pode dizer e se achar que está sendo tolerante, sendo conivente com o erro, com o crime alheio. Exatamente. Né? Ou simplesmente calando-se. Obviamente, o silêncio está no sentido de não haver desavenças, conflitos, confrontos. Porque a verdade, ela é. E o advogado dela, a gente aprende que é o tempo. Então, se a ideia é complicada, mesmo errada, não adianta, você vai realmente buscar o bom senso, a razão, a lógica, a honestidade, a integridade e conviver e realizar isso. O outro, quando tiver e perceber o seu erro, aí ele cai em si, porque a vida ensina. Mas a gente só não pode ser conivente, né? A gente só não pode ter essa tolerância nesse sentido. Mas tudo aquilo que o Evangelho apregoa, tudo aquilo que o Evangelho nos traz, aí sim, a gente deve exercitar, como Jesus falou, mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Né? E aí Emmanuel prossegue, ainda falando da compreensão. Tudo suporta, crer no bem, espera o melhor, e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça, praticamente completando aquilo que a gente falou, né? E sim procura ser útil, olha só, em espírito e verdade. Porque o que é que a gente faz muitas vezes? Vou fazer uma revolução, vou, como é que diz, meu Deus? Faltou a palavra agora. Eu vou fazer um ato público, né? Eu vou chamar pessoas, vou fazer um movimento contra isso, contra aquilo outro. Aí eu vou para a rua. Ótimo. Mas para que baderna? Para que, né, xingamento? Para que a energia do ódio, né, do revide? Não se regozija com injustiça e sim procura ser útil em espírito e verdade. Ou seja, está errado, tá. Vou às ruas, vou, mas para mostrar e para ser útil, buscar mostrar um diferencial para que a verdade a verdade prevaleça, né? Porque a gente vê nessas manifestações vandalismos, violências, atentados. E, meus irmãos, só prejudica, só traz mais inflamação, mais mal. Então a gente tem que verificar isso. E por fim, Emmanuel diz:
de todas as virtudes, permanecem por maiores a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que se fora da caridade não há salvação, sem compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Né? Então, olha que coisa maravilhosa, Mary, Emmanuel traz nesse fechamento. Né? Porque realmente fazer a caridade, a gente pensa que é só estender a mão, é dar o troco, né? A esmola, mas ela vai muito além. No Livro dos Espíritos, a gente entende lá, né, quando está lá a pergunta, qual o sentido da caridade conforme entendia Jesus. Isso. Então, vale a pena a gente verificar essa questão e refletir bastante sobre ela. Né? Isso mesmo. E aí, né, nessa reflexão que a gente chega, fechando o nosso trabalho de hoje, a nossa finalização, né, rogando mesmo aos irmãos que possamos nos unir em pensamentos e vibrações pela paz, né, neste mundo, começando a partir de nós. E aí, para fechar, como nós estamos fazendo, nós encerramos com uma poesia do livro Parnaso de Além Túmulo, e hoje com a poesia que deu o rapaz aqui, Antero de Quintal, nascido na ilha de São Miguel em 1842. E é uma questão 886 de O Livro dos Espíritos. Enquanto você estava procurando aí, se achou, eu achei aqui a questão que eu me referi. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como se entendia Jesus? Sim. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, é um aspecto amplo de compreensão. Exatamente. Né? E ele traz uma mensagem: Mãe Divina, a luz da mão divina sempre desce, misericordiosa e compassiva, sobre as dores da pobre alma cativa que está nas sendas lúcidas da prece. Se a amargura das lágrimas se aviva, se o tormento da vida recrudesce, aguardai a abundância de outra messe, de venturas que da alma rediviva. Confiando, esperai a providência, com os sentimentos puros, diamantinos, lendo os artigos ríspidos da lei, o filho da piedade e da paciência encontrarão nos páramos divinos a paz e as luzes que eu não alcancei. Então, que a gente possa confiar e trabalhar sempre no bem, né, Queiroz? Compreendendo acima de tudo. Né? Então, meus irmãos, muito obrigado pela companhia de todos vocês nesta quarta-feira maravilhosa no programa Página Aberta. Quarta-feira que vem, 20 horas, mesmo canal Rede Amigo Espírita, canal 5, e pela página do Facebook da Federação Espírita Paraibana. Agradecemos a companhia de todos, uma ótima semana, né? Porque aí a gente passa uma semana para se ver e até o próximo programa, meus irmãos. Muita paz a todos. Muita paz.